Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Localize o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Enquanto os amados irmãos procuram e localizam o texto, eu quero agradecer a Deus por esta tão honrosa e privilegiada oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como parte do corpo de Cristo, para juntos prestarmos ao Senhor um culto racional. É um prazer estar nesta congregação pela primeira vez. Espero de verdade que seja a primeira de muitas. E tem sido uma alegria e uma experiência satisfatória poder conhecer este ministério. Como conversava com o pastor, este ano o Senhor tem me dado o privilégio de servi-los nas demais e outras congregações do campo. E para mim se constitui em uma honra, como também em uma responsabilidade. Certamente Deus tem uma palavra no seu coração e eu quero que você redobre a sua atenção no entendimento do centurião romano, que se encontra nos evangelhos, tanto em Mateus 8 quanto Lucas 7, onde ele expressou a sua fé no poder existente em Jesus quando disse: eu não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas basta uma só palavra, que o Senhor liberar, o meu servo será curado. O centurião era considerado, pois era romano, como pagão, mas ele compreendeu algo que muitas vezes nós não compreendemos, que uma só palavra que Jesus liberar a respeito da nossa história, ela será mudada. Então, se nós acreditamos e compreendemos este entendimento, certamente, no momento da palavra, nós redobraremos a atenção para tudo aquilo que o Senhor nos falará nesta noite. Pastor João Paulo, um privilégio, uma alegria poder conhecer este homem de Deus, e foi quem fez o contato para aqui estarmos, e vamos para a palavra de Deus. Se o meu povo, que é chamado pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém. E você se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, estamos diante de um capítulo conclusivo, onde Salomão conclui todas as questões do templo, com todas as suas mobílias em seus devidos lugares. Eles então dedicam a Deus como um lugar exclusivo de adoração. Atualmente, nossos corpos são o templo de Deus. Segundo escreveu Paulo, na segunda epístola
aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Por isso, devemos entregá-lo de forma total e radical a Deus. Este foi o conselho do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que oferteis, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional. Então, para Paulo, para as Escrituras, culto racional se constitui em entrega total e radical a Deus. Eu quero crer que você não deixou o seu lar para perder ou passar tempo aqui. Eu quero crer que você deixou o seu lar em direção à casa de Deus com um propósito. Este propósito é de se entregar a Deus. E certamente Deus nos entregará uma boa palavra. Quem veio se entregar a Deus, dê um sinal para mim ver aonde você está. O versículo de número 1 do capítulo 7 inicia com uma expressão extraordinária, pois inicia com Salomão terminando, concluindo a oração, que começa no capítulo anterior. E observe e guarde no seu coração: tudo o que começa e continua na oração terminará em glória. Eu vou repetir para ficar bem gravado na sua memória: tudo que começa e continua na oração terminará em glória de Deus. Aleluia! Lembro-me do profeta Abacuque, que começou um tanto quanto questionando a Deus, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, contendo apenas 3 capítulos, fazendo parte dos profetas menores. Pois o contexto que o profeta estava vivenciando não era um contexto favorável, um tanto quanto semelhante ao contexto da atualidade. A justiça distorcida, a lei se afrouxando e a iniquidade avançando, os pecados cada vez mais ganhando espaço no coração do homem, cumprindo as palavras de Jesus, que pela iniquidade se multiplicaram, o amor de muitos se esfriariam. Graças a Deus que Jesus estabeleceu a verdade pela expressão verbalizada, muitos e não todos, porque muitos podem ser os de fora, mas não os nossos corações que estão fervorosos de amor a Deus e ao próximo. Nós temos presenciado a semelhança do que o profeta Abacuque presenciou, e por isso ele passou a ficar confundido por não entender que tudo que estava diante dos seus olhos, e por mais que ele orava, ele não compreendia o silêncio de Deus. Então ele passou a gritar, a clamar a Deus. E é interessante que ele se entrega à oração mesmo diante de coisas que ele não entendia, mesmo de coisas que confundiam a sua mente, e ele continuava a orar. Isso já vale uma lição, porque muitas vezes e muitos de nós, por não compreendermos e por vivenciarmos circunstâncias ao nosso redor adversas, nós vamos nos esfriando e vamos parando de orar. Mas Abacuque não. Abacuque, por mais que à sua volta a situação estava caótica,
caótica, ele estava de joelho no chão. Por mais que a iniquidade avançava, ele não tirava o joelho do chão. Por mais que a justiça distorcia, ele continuava com a boca no pó. Mesmo que a lei afrouxava, ele continuava diante de Deus, porque ele sabia que cedo ou tarde a voz de Deus bradaria e esclareceria aquilo que estava nublado no seu entendimento. Aleluia. E é interessante que ele continua orando. Ele passa o capítulo 1 orando, ele passa o capítulo 2 orando, e ele termina o capítulo 3 louvando. Aleluia. Porque tudo que começa com oração terminará em adoração. Aleluia. Então ore, 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 porque certamente você terá testemunho para amanhã louvar o nome do Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Observe que ele, por se entregar à oração, ele vai viver experiências extraordinárias. E quem ora sabe que Deus tem reservado coisas profundas, coisas maravilhosas que nós nem sabemos. Não foi isso que Jesus ou que Deus disse para Jeremias, quando este escreveu o capítulo 33, versículo 3, dizendo: Jeremias, clama a mim. E é interessante, pastor João Paulo, é que esta expressão comumente ela é dita no nosso meio, é dita em ajuntamentos, onde se ajuntam para cultuar, para celebrar, para orar, para adorar a Deus. Mas muitas vezes nós citamos esta expressão, este versículo poderoso, sem observarmos o contexto do versículo, porque a interpretação ou me obriga a observar o contexto para que eu entenda de fato o texto, para não virar pretexto para heresia ou mal compreensão. E quando Jeremias escreve o capítulo 33, o versículo 3, ele está escrevendo as palavras do próprio Deus, que está chamando o profeta a um comprometimento de busca mais intensiva. E sabe qual era o contexto que Jeremias estava enfrentando? Prisão. Ele estava preso por causa das verdades por ele pregada e profetizada. Então é um contexto por causa da fidelidade de sofrimento. Não é um contexto para muitos de nós que não tem compromisso nenhum com Deus. Pois pessoas descomprometidas com o evangelho, com a igreja, com a liderança, estão ouvindo clama a mim. Não é para nós, não é para eles, é para quem não arreda o pé, está sofrendo, mas continua segurando a verdade, está sendo perseguido, mas não larga a mão da palavra, está recebendo afronta, mas continua fiel a Deus. Aleluia. É para esse tipo de gente que Deus está dizendo: clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Oh, glória a Deus! Se você tem mão, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Talvez alguém está sendo perseguido no trabalho, alguém está sendo perseguido na escola, até mesmo dentro de casa, dentro da família, por causa da palavra de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: aguenta firme, porque a revelação de Deus está
descendo ao seu encontro. Aleluia. Emova na surre mucombra madassurra vassurre da lamahaia. Aleluia. Quem ora tem de Deus testemunho para contar. Aleluia. Falando sobre oração, eu lembro-me de um tempo em que nós estávamos padecendo algumas necessidades, mas nunca, absolutamente nunca, faltou o pão de cada dia, o alimento sobre a mesa. Este tempo eu havia perdido o serviço, estava só na obra, e recebemos a notícia de que minha esposa também perdeu o serviço, e nós estávamos pela fé, inteiramente pela fé. Eu me lembro que no almoço, a minha esposa vasculhou e percebeu que era a última refeição. O último pouco de arroz e feijão que havia sobrado, e 2 ovos que havia restado na porta da geladeira. E ela disse: à noite nós não temos o que comer. E quando ela disse isso, naquele momento veio o texto de Davi dizendo: já fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Aleluia. Eu disse para ela: não ligue para ninguém, porque eu tenho uma conexão melhor e maior. Eu vou dobrar o joelho e buscar ao Senhor, porque Ele é o nosso provedor. E eu fui buscar a Deus toda a tarde orando, e eu lembro-me que quando deu 6 horas, parece que a hora não passava. E ela olhava de 10 em 10 minutos no relógio e olhava para mim, e pelo olhar dela eu já percebia o que ela queria dizer. E todas as vezes que me olhava eu dizia: o Senhor proverá, aquieta o seu coração. Eu lembro-me que deu 6:30, veio uma impressão no meu espírito de tomar uma atitude profética. Qual? De ir no armário profetizar, de ir na geladeira profetizar, de ir no fogão e profetizar. E eu passei, pastor João Paulo, profetizar naquela noite, porque já era 6:30, e eu vejo pela fé o armário cheio de alimento. Eu vejo a geladeira pela fé cheia de alimento. Eu vejo panela sobre o fogão, no fogo, esquentando a nossa comida. E fui orando. Quando bateu 7 horas da noite, tocou a campainha. Eu olhei para ela e disse: não te falei, nem sabia quem era, mas sabia que a provisão de Deus havia chegado. Aleluia. Eu moro nos fundos do escritório do meu sogro, onde eu trabalho, e é um corredor extenso. Eu fui no corredor glorificando a Deus, porque eu tinha plena certeza, porque quem anda por fé não anda por vista, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Eu fui glorificando a Deus pelo corredor. Quando eu abri, era um diácono de uma igreja que eu sempre pregava. Ele disse: você não me leve a mal. Eu falei: não, eu te levo a bem. Aleluia. Porque você foi sensível de ouvir a voz de Deus. Foi Deus quem te enviou aqui. Ele disse: foi mesmo, porque eu fui fazer compra hoje, e quando eu estava entrando
entrando no corredor, veio a sua imagem e a imagem de sua família, e uma voz bradando: o que comprar para você, compra para o meu servo. Aleluia! Foi bem no dia dele fazer uma compra do mês. Então ele foi em cada um dos corredores e foi comprando. Lembrou que eu tinha criança em casa e comprou Danone, comprou bolacha, comprou mistura. Eu só sei, meu irmão, que eu enchi o armário, geladeira, e o fogão ficou cheio para a glória de Deus, porque quem ora tem experiências e testemunho para contar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Observe, irmão, no contexto de oração, que Salomão está buscando a Deus. Quando ele termina de orar, os céus nunca fica apático. Há um crente que ora, oh glória a Deus, crente que ora, o céu se movimenta ao seu favor, oh glória. E naquele dia os céus rasgou e o fogo de Deus desceu. Oh, louvado seja Deus! O fogo desceu no templo, o fogo acendeu o altar. E diga-se de passagem que este é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, ainda na era do tabernáculo de Moisés, Deus é quem acendia o altar, e a responsabilidade dos sacerdotes era só de manter acesa, como nós vemos em Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar com alguém. Fogo no altar não é só em dia de culto, não, meu irmão. Fogo no altar não é 3 vezes na semana, 2 horas no dia, não. Fogo no altar é aqui, mas fogo no altar é em casa também. Fogo no altar é aqui, mas é fogo no trabalho também. Fogo é aqui, mas é na escola também. Fogo não pode apagar no coração de crente. Aleluia! Aleluia! E eu vou mais além. No altar de Deus tem de ser fogo de Deus. Porque hoje em muitos lugares o fogo que está sendo acendido não é proveniente do divino, mas é fogo de homens, pura manipulação e emoção humana. Estão mexendo com neurociência, estão mexendo com psicanálise, estão pegando ferramentas humanas e aplicando na casa de Deus. Meu irmão, a casa de Deus não precisa de ferramenta nenhuma, porque a espada de Jeová já foi selada com 66 livros. Abra a escritura e deixa ela falar, porque Deus há de trabalhar pela palavra e não pela emoção do homem. Aleluia. Oranjo varagadosie, vioramagalai, dorada suvien, promanasie, canamahaya. Não, mas só um foguinho, pastor, nem foguinho, nem fogão. Porque em Levítico capítulo 10, versículo 2, nos prova que quando Nadab e Abiú foram oferecer fogos estranhos, que era produzido por eles, Deus matou
juntou os dois, não levando em consideração Arão, que era o pai, que era o sacerdote da vez, porque com Deus ele não negocia princípios. Aleluia! Então é fogo de Deus, e o fogo que Deus acende, ele nos mostra duas verdades. A primeira é que o fogo advindo de Deus é uma revelação da soberania de Deus. Número 2, o fogo de Deus para manter acesos os homens é também mostrando a responsabilidade humana, porque tem muitas pessoas aí fora e até debatendo dia após dia, e alguns debates sem pé e sem cabeça, mostrando que a soberania de Deus, ela faz tudo, é como se trabalhasse com robôs, ou seja, Deus decreta alguns para perdição, outros para salvação, e aí não, ele que faz, e o homem não faz, não, a soberania de Deus a Bíblia apresenta, mas a responsabilidade a Bíblia também apresenta. Então veja aí, meu irmão, é o que Deus tem que fazer na sua vida, ele não vai fazer, ele já fez. Agora o que você tem que fazer, você trate de fazer, porque certamente quando há uma junção entre o trabalhar de Deus e o trabalhar humano, o resultado é milagre, é sobrenatural, é poder de Deus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! O fogo de Deus desce, consome a oferta queimada, enche a casa, e a Bíblia diz que não só todos os filhos, como também os sacerdotes caem com o rosto em terra. Oh glória a Deus! Porque onde há glória de Deus, haverá homens prostrados. Onde há glória de Deus, não há espaço para altivez humana. Oh glória, oh glória, eu tenho rodado em muitos lugares, irmãos, e pela misericórdia de Deus, o Senhor me arrancou das trevas, do profundo das trevas. Existia sobre mim 2 decretos: morte ou cadeia. E aí Deus disse: nem morte nem cadeia, pregador do meu evangelho. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então eu procuro sempre a seriedade da palavra, porque eu quero viver e deixar gastar a minha vida como gratidão, porque era para mim estar ardendo no quinto dos infernos, justamente por causa dos meus muitos pecados e delitos, mas a sua graça me encontrou, o seu perdão me abraçou, o seu amor me envolveu, a sua misericórdia me laçou, a sua unção me encheu e a sua missão me lançou, e hoje eu procuro ser fiel a Deus e à sua palavra. E pastor João Paulo, com certeza deve ter muito mais testemunho do que eu. E nós sabemos que em muitos lugares já não querem mais a palavra. Estão viciados no fogo dos homens. E aí quando você vem com o fogo de Deus, com a palavra do jeito que ela é, como está escrito, há lugares que nós só saímos pela misericórdia de Deus, porque a vontade é de grudar no cangote e acabar com a nossa vida ali. Entramos em lugares que tem crentes que se dizem crentes, com o nariz lá em cima, olhando por cima do nariz. Você entra, olha de cima embaixo, se acham superiores. Eu desconfio
desafio desse tipo de crente se de fato ele se encontrou com Deus. Porque Isaías, quando bateu de frente com a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Oh glória! Porque do capítulo 1 ao 5, Isaías já desenvolvia ministério. Há quem diga que o ministério e a chamada de Isaías começou no capítulo 6, não, começou no capítulo 1, porque ele já está tendo visões de Deus, e aí o ministério dele se baseava em ai daquele, ai de fulano, ai de ciclano, ai de bertano, porque ainda não tinha visto a glória de Deus. Se você vê crente linguarudo por aí, que só vê pecado alheio, é porque ele ainda não teve um encontro com a glória de Deus. Porque quando Isaías bateu de frente com a glória de Deus, ao invés dele dizer ai deles, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Aleluia. Porque a santidade de Deus revela o quão pecadores somos. Oh glória! E só um pecador que tem a ciência dos seus muitos pecados é que se lança no chão da misericórdia e na dependência do perdão. Aleluia! E ele entra como aqueles dois que foram orar no templo. Lembra do publicano e do religioso? O religioso chegou dizendo: eu não sou como esse, Senhor, eu não sou pecador, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aí o pecador entrou: Senhor, não conseguia nem olhar para cima, eu sou pecador, mas tenha misericórdia. Aí Jesus disse: quem desceu justificado certamente foi o publicano, porque ele reconheceu quem ele é e quem Deus é. Oh glória! Porque altivez, prepotência, soberba não combina com crente, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem é cheio de Jesus é humilde. Aleluia. 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 Observe que Salomão, irmãos, ele vai fazer como poucos fizeram. Porque quem faz para Deus o que ninguém fez, receberá de Deus o que ninguém recebeu. Salomão, no versículo 5, ele oferece 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Tem noção, meu irmão, de quanto sacrifício foi imolado naquele dia? Ou naqueles, porque foram 7. E eu vou deixar aqui algo registrado, espero que você guarde. Deus não responde estruturas. Deus responde conteúdo e intenção. Porque olha em Apocalipse capítulo 3, no contexto da igreja de Laodiceia, batiam no peito e diziam: ricos somos e de nada temos falta. Aí Jesus entra: mal vocês sabem que são pobre, cego, nu e miserável. Aconselho que compre de mim vestes salpicadas de sangue e colírio para que unjas os olhos. Aquela igreja era uma igreja riquíssima, possivelmente um templo suntuoso, como o templo de Herodes. E é interessante fazer esse paralelo com Atos capítulo 3, por quê? Porque o templo de Herodes era tão grande, tão suntuoso, tão poderoso e tão maravilhoso e rico, que a porta chamada Formosa era uma porta de 25 metros de altura por 15 de largura, com material vindo de Corinto, toda de bronze, que precisava de 20 homens fortes para abri-la e para fechá-la. Mas por ter
tudo isso não tinha uma coisa que era mais importante: a presença de Deus lá dentro. Por quê? Porque ela era linda, tinha dinheiro, mas na porta tinha um coxo, revelando a impotência espiritual. Poderia agradar a vista dos homens, poderia trazer a estima e prestígio dos homens, mas espiritualmente era pobre, miserável e raquítico. Mas chegou dois homens cheios do Espírito Santo, que não tinha um tostão furado do bolso, que foi pedir dinheiro para eles. Eles disseram: dinheiro nós não temos, prata e ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, Salomão com isso, com essa oferta extraordinária, grandiosa, ele revela pelo menos duas verdades. Qual? Primeira, que ele não era preso em coisas, riquezas terrenas e passageiras, pelo menos no início do seu ministério. Segundo, quando ele desprende da terra, ele tem acesso livre aos céus. Aleluia. Porque quando ele faz isso, ele está demonstrando que ele se desprendeu da terra por amar a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Talvez se nós pudéssemos colocar nos postes das nossas cidades algum anúncio, nós poderíamos colocar: procure-se crentes espirituais, que não se embaraçam com as coisas desta terra, mas que são totalmente entregues e dedicados às coisas eternas. Aleluia, louvado seja Deus. Observe, meu irmão, que no tabernáculo de Moisés, em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, quando o tabernáculo está pronto e dedicado a Deus, a glória de Deus desce e enche o tabernáculo. No templo de Salomão, este que nós estamos aqui visualizando neste capítulo, no capítulo 7 de 2 Crônicas, a partir do versículo de número 1, nós percebemos a semelhança do tabernáculo. Porém, era também um templo suntuoso, que até a calçada do templo era feita de ouro. Mas Deus não estava se importando com o ouro, com a riqueza do templo, estava se importando com um coração contrito e quebrantado dentro dele, e por isso a glória de Deus encheu a casa onde eles estavam. Agora, no templo de Zorobabel, em Esdras capítulo 3, Ageu capítulo 2, nós percebemos diferentemente. Por quê? Porque era um templo simples, humilde, um templo que não tinha o ouro do templo de Salomão, a prata do templo de Salomão, a beleza do templo de Salomão, a ponto de fazer com que aqueles que eram mais velhos e que vivenciaram no templo de Salomão, quando observaram o templo de Zorobabel, passaram a chorar, a lamentar. Mas no meio do choro, ouviu um profeta se levantar, no capítulo 2, versículo de número 7 e 9 de Ageu, ele bradar com alta voz, dizendo: a glória desta última casa será muito maior do que a glória da primeira, apontando para a pessoa do Filho que iria se manifestar no meio de nós. E aí se cumpriu a expressão de João capítulo 1, versículo 14, e a palavra tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória do unigênito do Pai. E como a irmã já disse aqui, pela palavra em Apocalipse, nós podemos dizer que Ele está
está no nosso meio, andando na nossa vida. Oh glória, oh glória. Vale um glória a Deus, vale um glória a Deus. Eu não estou dizendo que o presidente está no nosso meio, o governador está no nosso meio, artistas gospel está no nosso meio. Eu estou dizendo que aquele que foi para a cruz e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está no nosso meio. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A irmã leu aqui, Jesus tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros ou castiçais de ouro. No versículo 20 do capítulo anterior, o 1, ele explica o que significa as estrelas e os candelabros. Quando ele disse, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E a palavra anjo no grego é a palavra angelos, que é a ideia de mensageiro, referindo-se ao mensageiro da igreja, o pastor, o líder daquela igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, ou seja, ele tem os mensageiros nas mãos, e ele anda no meio da sua igreja. Isso implica em dizer, eu já vou liberar uma palavra profética para ti, porque se ele te tem na mão, me tem na mão, e ele anda, ele se movimenta, ele está dizendo, eu te levo para onde eu quiser. Oh, glória. E andar é um verbo que denota-nos a ideia de ação, ou seja, ele não está andando com o braço cruzado, ele está andando, agindo no nosso meio. Oh, glória a Deus. Talvez você não está vendo, mas por mais que você não veja, não é porque você não viu que ele não está trabalhando, ele está trabalhando pela sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que lindo, irmão, olha que lindo. Essa tarde eu estava dando uma olhada nesse texto, quando eu vi isso, irmão, meu coração palpitou, meus olhos marejaram de água, porque é impossível nós nos relacionarmos com a palavra, que segundo Hebreus 4:12 diz que ela é viva. E ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. E eu estava vendo isso daqui, olha que maravilhoso. Talvez você vai achar ou não, mas eu creio que vai. Por quê? Porque no versículo 7 é Salomão que santifica algo do templo, mas no versículo 16 é Deus que santifica o templo. Oh glória, oh glória. Observe, irmão, é uma vida que revela consagração. Sabe o que é consagração? Consagração é viver uma vida extremamente alinhada com Deus. Oh, glória. É assim, ó, Salomão santifica, Deus santifica. Por quê? Porque eles estão conectados. O que Salomão faz reverbera o que Deus está fazendo, porque ele está carregando o coração de Deus. Não é como Nimrod, que quer subir, Deus quer descer. É como Salomão, quer santificar, Deus quer santificar. E que nessa noite recaia sobre nós o espírito de alinhamento com Deus, para que saiamos daqui alinhados e fazendo tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos. É falar o que Deus quer que eu fale. É se calar quando Deus quer que eu se cale.
é entrar quando Deus quer que eu entre, mas também é sair quando Deus quer que eu saia, é estender a mão quando Deus quer que eu estenda, mas é cruzar os braços quando Deus quer que eu cruze, é meter a mão no bolso e ser provedor na vida de alguém, mas é também tirar a mão do bolso, porque Deus está tratando com alguém. Nós precisamos ser alinhados com Deus, aleluia. E isso revela o corpo de Cristo. Por quê? Eu estou tirando o suor do meu bigode? Não por causa da minha mão, dos meus dedos, por causa da cabeça, que enviou a sinalização para os nervos e o corpo entendeu. Coça o bigode, pega o copo, deixa o copo. Ser corpo de Cristo é isso, porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e quem é o cabeça? Jesus. Ou você já viu corpo sem cabeça se movimentando aí na rua? Imagine, irmão, meia-noite você vê um corpo sem cabeça andando. Você vai correr, irmão, porque só no folclore que você vê isso, nas historinhas de livro infantil que nós vemos isso, mas na igreja ainda existe um cabeça, e as ordens e direções partem dele. Então nós, como corpo, nós só movemos por causa da ordem que veio da cabeça. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, eu tinha muita coisa para falar, mas a hora é inimiga. É inimiga do pregador. A gente começa a falar, pastor João Paulo, você sabe disso, né? A hora que começa a ficar bom, que a revelação vai entrar, já deu a hora. Oh meu Deus. Eu queria falar sobre um assunto importantíssimo, mas não vai dar tempo, que é sobre os desigrejados. Está contaminando a mente de muita gente. Quando Deus falou, eu escolhi para mim esta casa. Oh glória. Para que ela seja casa de sacrifício. Aí alguém está dizendo, mas Estevão e Paulo disse. Estevão em Atos capítulo de número 7, versículo 48. E Paulo em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí tiram do contexto e escracham o versículo, para querer apoiar uma decisão carnal e contrária à própria palavra de Deus. Mas outra vez eu venho aqui falar isso. Aleluia. Vamos entrar no versículo para terminarmos. O versículo começa com humilhação. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Irmão, quando o crente entende o que de fato significa humilhar-se diante de Deus, não tem crista que fica de pé. Não tem peitinho inchado que permaneça de pé. Aleluia. Essa palavra humilhar vem da palavra grega tapeinó, que dá-nos a ideia de tornar baixo, de aplanar, de reduzir a um plano. Sabe o que é humilhar-se diante de Deus? É pegar o meu plano, amassar e jogar fora. E dizer, eu aceito viver o seu. Salmo 139, verso 16. Antes de sermos informes, no ventre da nossa mãe, o Senhor escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida,
sem que um deles ainda existissem. Aleluia. Para que querer achar que somos bons autores e querer escrever a nossa própria história, se já existe uma história de Deus escrita para nós? Humilhar-se é reduzir-se ao plano de Deus. Humilhar-se é aplanar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus. Humilhar-se é tornar-se baixo. É como João, no capítulo de número 3, versículo 30, se eu não me engano, onde João Batista disse que diminua eu, mas que cresça o Senhor. Humilhar é isso, é se jogar aos pés de Deus e deixar que Ele apareça. Não querer ficar se aparecendo. Eu canto muito, prego muito, prega nada, canta nada. Se Deus não for, você só tire e só faz barulho. Mas se Deus aparecer, algo acontecerá. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ele não só fala de humilhação, mas ele fala também de oração. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Oração nós não podemos tratar sem recorrermos ao texto áureo de oração, que é o ensino de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele disse: quando forem orar, não sejam como os hipócritas, que amam estar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Vocês não façam assim. Quando forem orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que no oculto vê e te recompensa publicamente. Aleluia. É interessante, irmãos, que a palavra quarto no texto grego é a palavra tameion, que dá-nos a ideia de dispensa, de celeiro e de depósito. Entrar para dentro do quarto e nos dedicar à oração é como se nós estivéssemos indo encher o nosso celeiro espiritual. É como se nós estivéssemos enchendo a nossa dispensa espiritual. É como se nós estivéssemos enchendo o nosso depósito espiritual. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de Isaías capítulo 38, quando o rei Ezequias ouviu do profeta Isaías para ele arrumar a sua casa, porque ele não viveria, mas morreria. O rei então virou para a parede e passou a orar, e olha que oração ousada daquele rei: Senhor, tu lembra que eu andei nos teus caminhos de inteireza de coração. Meu Deus, esse daqui é ousado mesmo, porque ele está orando aos olhos que tudo vê, que é como chama de fogo, e que tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Aquele que sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo dela sair. Aleluia. Então não adianta, irmão, porque eu posso enganar você, eu posso enganar pastor, eu posso enganar minha família, mas diante dos olhos como chama de fogo, ninguém, exatamente ninguém engana. E aí ele ora, sabe o que Deus fala? Isaías, volta lá. Parafraseando, dê uma olhada no celeiro dele aqui, está cheio. Então diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida.
Oh glória, será que tem alguém aqui que está com o celeiro cheio? Será que tem alguém aqui que está com o depósito cheio? Se você tiver, levanta a sua mão lá em cima. Mas se não tiver, levanta do mesmo jeito, para sair daqui comprometido de encher os seus celeiros. Aleluia. Com a permissão do pastor, se coloquemos de pé. Com a permissão do pastor, se coloquemos de pé nessa noite. Aquele que se humilha, aquele que ora, aquele que busca a face do Senhor. É interessante nesse texto, sabe o que é? É que Jesus, ele nos ensina algo primordial. Porque ele diz, pastor João Paulo, ora ao Pai que está em secreto, que vê. E não no curso natural da comunicação. Porque, pastor João Paulo, se eu falo com você, o curso natural é você me ouvir. E você fala, eu ouço, eu falo, você ouve, e assim sucessivamente. Mas na comunicação espiritual é diferente. Porque quando eu oro, Deus não me ouve primeiro. Quando eu oro, Deus vê primeiro. Aleluia, aleluia. Porque antes dele escutar a sua voz e as suas palavras, ele sonda o seu coração. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Alguém ouvindo isso se preocupa, alguém se conforta. Aleluia. Antes de você falar com ele e ele receber a sua palavra, ele contempla o seu coração. Será que está vindo de um coração quebrantado e contrito? Será que está vindo de um coração humilde, simples, dependente e confiante na minha presença? Será que está vindo de um coração que devota a mim toda a sua vida? Será que está vindo de um coração cheio de amor, de gratidão? Porque não adianta, meu irmão, nós falarmos que amamos a Deus, se nós não amamos o nosso próximo, nós nos constituímos em mentirosos. Porque como amamos a Deus que não vemos, se não amamos o próximo que nós vemos, então nós precisamos ser coerentes na nossa vida cristã. E eu termino quando ele disse: e aqueles que voltam-se dos seus maus caminhos, porque não há relacionamento com Deus sem antes houver arrependimento. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele queria dizer? O arrependimento é a chave que abre a porta do reino. Sem arrependimento, sem salvação, sem eternidade com Deus. E eu vou terminar agora mostrando que arrependimento se constitui em reconhecimento de pecado, tristeza pelo pecado e a ação de deixar o pecado. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus nos ensina que quando ele se manifesta, havia um grupo assentado à sombra da morte, na região das trevas. Observe, pastor João Paulo, que isso daqui é muito forte, e é base do Evangelho. Porque quando ele se manifesta para resgatar os pecadores, que justamente estavam indo para a condenação eterna. E ele encontra estes homens assentados na escuridão e na região de sombra da morte. Este verbo assentar é o verbo grego katemai,
que dá a ideia de uma ação própria, ou seja, eles se assentaram ali porque eles desejavam, porque eles são pecadores e porque eles amam o pecado. Só que em Efésios capítulo 2, versículo de número 6, Jesus disse que tem um outro grupo que foi assentado com Cristo nas regiões celestiais. É o mesmo verbo, só que é palavra diferente. Agora é a palavra sukigatsu, que dá-nos a ideia de não se assentar por ação própria, mas por ação de outrem. Porque ninguém que era pecador e que estava morto nos seus delitos e pecados, conseguia, pela sua própria justiça e santidade, se assentar do lado de Deus. Mostrando que para se assentar nas regiões celestiais, precisa necessariamente ser um ato de Jesus, que nos pega das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz. E como o homem que está sentado nas trevas e sombra da morte pode ser transportado para este grupo, como nós somos, que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo? O versículo 17: arrependei-vos, porque o arrependimento é a causa da nossa mudança. Se houver arrependimento, haverá transição da morte para a vida. Que Deus te abençoe.